A gente, então, eu coloquei, nós tivemos aula sobre Augusto Comte, do positivismo, sobre Emile Durkheim e Max Weber, né? Ah, já viu já, né? Cara, minha cachorra tava comendo um tapete, eu tenho, é tipo um tatame, aqueles tatame de fazer, tipo de, tá ligado? Tatame no chão. Aí eu tenho uns no quintal ali, às vezes, pra... Aí minha cachorra tava comendo aquilo, cara. Aí ficou legal, que aí quebrou aquilo, a parte um e a parte 2. Eu tive que ir lá no quintal resgatar o tatame. Mas beleza. Então, é isso aí, ossos do ofício, né? Minhas cachorras são bem bagunceiras, mas normal, tranquilo. E aí, então, a gente teve aula sobre Durkheim, Max Weber, que foi aquela que eu postei ontem para vocês, e hoje nós vamos falar sobre o cara que gosta de uma treta, né? Nessa nossa saga, né? Então, essa saga, que este material aqui, ele é até do livro didático mesmo, praticamente nem mexi em nada, né? Então, nessa saga sobre a socialização dos indivíduos e a relação da socialização com as teorias sociais, né? E sempre tendo aquela perguntinha básica, né? Qual é aquela nossa perguntinha básica? O indivíduo, ele tem liberdade para suas ações individuais ou é a sociedade que o molda, né? Nós somos apenas fruto de imposições sociais ou nós temos liberdade, né, para agir socialmente? A grande questão sociológica. Beleza? Então, galera, a partir daí a gente chega nesse barbudinho alemão, como Max Weber, né? A gente teve dois franceses, Augusto Comte, francês, Émile Durkheim, francês. Aí nós tivemos Max Weber e Karl Marx, alemães, né? São aí a galera diretamente aí do complexo do alemão. Beleza? Então, Karl Marx, né? Assim como os outros autores, também estavam nesse contexto já da sociedade capitalista de sua época, né? Lembrando lá que Marx estava vivendo lá um momento, né, da Revolução Industrial, um momento ainda onde estava se consolidando, né, o modelo de produção da manufatura, né? Um momento ainda onde os trabalhadores estavam boa parte saindo, né, do campo para ir trabalhar nas cidades, né, tanto no contexto inglês, né, foi na França. Eu vou controlar o horário aqui, vou dar uma olhadinha, beleza, 1h15, está cedo. Então, a ideia de Marx, né, para estudar essas relações aí da sociedade, ele parte, sim, diferente de tanto Weber quanto Durkheim, eles partiram de um contexto mais acadêmico, né, de se pensar a sociedade a partir diretamente dos pressupostos aí da ciência diretamente. O Marx, não é que ele não usou metodologias científicas para o seu estudo. Ele sim, ele usou, né? Ele teve uma formação acadêmica também. Mas o Marx, ele surge muito mais, né, de insatisfações, as suas análises, né, surgem de insatisfações, né? Aquela ideia de tem como base, eu analiso a sociedade tem injustiças sociais, desigualdades sociais e econômicas, né? Se a gente for pensar o contexto do século XIX na Europa, é um contexto de total, o trabalho não tinha nenhum tipo de regulamentação, né? Não existia jornada de trabalho, não existia normas de segurança para o trabalhador, criança trabalhava em trabalho pesado também, né? Trabalho insalubre, enfim, não tinha nenhum tipo de organização do trabalho, né? Que ela vem surgir lá nos anos de 1915, né, com a Organização Internacional do Trabalho, enfim. Então, era um contexto caótico em termos de sociedade, né, já que a indústria estava acabando de se formar. Então, não tinha noção,
né, sobre esses problemas, né? Então, era um momento já na Europa que começava, Marx nasce em 1818, né? A galera que é boa de história vai lembrar que quando Marx estava nascendo, estava surgindo os primeiros movimentos lá. Lembra daquela galera, não sei se vocês já estudaram isso na história, mas os ludistas, né? Eles seguiam uma ideia de que as máquinas, quando começaram a surgir máquinas nas indústrias, as pessoas começaram, justamente, Thaís, as pessoas começaram a ter uma ideia de que as máquinas, um trabalho que era desenvolvido por 10 trabalhadores, ele passa a ser desenvolvido por 2, não é? Lá no início do século XIX, lá 1800, esse período aí que Marx estava nascendo. Então, um trabalho que era desenvolvido por 10 pessoas passa a ser desenvolvido por 2. Então, as pessoas começaram a ver o quê? Pô, estou desempregado por causa daquela máquina. Vamos juntar uma galera e vamos lá quebrar essas máquinas todas aí. Né? Então, começaram a surgir movimentos de questionamento da Revolução Industrial e de cunho aí, vamos dizer assim, de organização dos trabalhadores. Então, primeiro teve um movimento ludista, depois teve um movimento cartista, né? É como se hoje, né, a gente fosse pensar aí, né, o algoritmo, várias... Por exemplo, hoje tem supermercados fora do Brasil nem se fala, mas, por exemplo, lá em Vila Velha mesmo, tem um supermercado em Itapuã que já tem caixa, o caixa do supermercado, ele já é totalmente automatizado. Você chega, você pesa, você passa o cartão e tal. Então, assim, ele está tirando emprego. Se você for olhar, é uma inovação tecnológica, mas também é uma pessoa menos que está sendo empregada. Né? Então, assim, todo esse debate sobre tecnologia, direitos do trabalhador, é algo que o Marx também viveu lá no século XIX. Né? Claro que num contexto ainda de tecnologia muito mais, vamos dizer assim, embrionária do que em comparação aos dias de hoje. Né? Então, o Marx ele parte desse pressuposto, né, de que é importante, né, você entender a sociedade, entender a economia, para você transformar ela. Né? Então, por isso, ele tem essa sua trajetória muito também, não só como um intelectual, como um teórico da sociedade, mas também como um cara que prezava pela ação militante. Ele tem uma frase famosa, né, que era: os filósofos até hoje se interessaram em interpretar o mundo, cabe agora transformá-lo, né? Então ele tinha muito essa visão prática de realmente ser um cara que defendia uma alteração da sociedade em um contexto de maior igualdade social, né? Ele vai dizer na sua teoria lá, chamar de materialismo histórico dialético, que por enquanto é muito complexo, mas o importante é você pensar que ele analisou a história da humanidade, né? Desde a antiguidade, e ele vai dizer que sempre, né, existiu, a história da humanidade é a história da luta de classe, né? Ou seja, vai existir uma classe opressora. Acabou que os dois ficou CO. Aqui é péssimo escrever nesse pincelzinho, né? Mas para ele vai dizer que sempre existiu, desde a antiguidade, uma classe opressora e uma classe oprimida, né? E que através dessa luta de classes, em determinado contexto, acabou que a classe oprimida se rebelou contra a classe opressora. Né? E aí é importante te lembrar que o Marx está muito perto ali também da Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa aconteceu no século XVIII. Então, Marx acabou de não presenciar, porque ele ainda não estava vivo, né? Ele nasce em 1818, mas ele acabou de visualizar a Revolução Francesa. E não sei se vocês se lembram, mas tanto Durkheim quanto o Augusto Comte, eles tinham uma visão meio contrária a essas revoluções. Ele falava assim, não, a sociedade tem que passar por um processo evolutivo, mas esse processo evolutivo tem que ser mais gradual, né? Mais consensual, tem que ser através do conhecimento, não através da força de uma guerra civil, que é algo aí que o Marx ele defendia algo mais ousado, né? Então, ele defendia essa organização dos trabalhadores,
para a tomada do poder, né? Assim como aconteceu na Revolução Francesa. Para quem não se lembra, né, a Revolução Francesa, em 1789, foi uma aliança ali entre os empresários, né? A França era uma monarquia absolutista, tinha um rei lá, eu acho que era o rei Luís XIV, se eu não me engano, e aí a nobreza que mandava em tudo, era uma monarquia, né? A nobreza junto com o clero, e quem era empresário e não era nobre, vamos dizer assim, não tinha herança hereditária de nobreza e tal, ele não tinha participação política, né? Ele tinha dinheiro, mas ele não tinha participação política. Os pobres, né, as classes mais pobres, elas não tinham nem dinheiro e nem participação na política. E aí rola uma aliança, né, resumindo o resumo da Revolução Francesa, rola uma aliança lá entre os girondinos, que eram essa classe empresarial que tinha dinheiro, mas não tinha poder político, rola uma aliança deles com as classes mais pobres, e eles vão e quebram o pau, tomam o poder, né, a famosa tomada da Bastilha, lá em 1789, botam o rei Luís XIV para correr, se não me engano, acho que eles até matam ele depois, e fazem uma guerra civil, o pau quebra literalmente, né? Então, segundo Marx, esse era um exemplo que, na verdade, ele falou, ó, os trabalhadores lá na Revolução Francesa ajudaram os empresários a chegar no poder do Estado, né? Antes eram os nobres que mandavam, os nobres e o clero, agora são as classes empresariais, né? Os grandes industriais aí, tanto da França quanto da Inglaterra. Tranquilo o contexto, né? Então ele vai dizer, né, que a história da humanidade é essa história aí da luta de classes, né? E aí, e a partir daí, né, essa análise da sociedade para Marx, né, vai ter essa perspectiva aí de entender que os indivíduos, eles fazem a história, né? Então, nós fazemos a história cotidianamente, mesmo sem saber que nós estamos fazendo a história, né? Então, todos os indivíduos, através da história, se relacionam uns com os outros e com a natureza de uma determinada maneira. Essa questão aqui de Marx é muito interessante com a natureza, né? Que é a ideia de, por exemplo, se a gente for pensar a mineração, né? A mineração, você vai lá, o homem criou mecanismos aí tecnológicos para ir explorar um determinado mineral, e depois que ele extrai aquele mineral, ele vai transformar aquele mineral em outra coisa, né? E aquilo, no final, sei lá, pode virar peças de um carro, enfim. Então, essa perspectiva, né, é de entender como se dá essa relação entre indivíduos e indivíduos, e também entre indivíduos e a natureza, né? E aí, a partir daí, ele transforma a natureza através do seu trabalho, né? Então, se a gente for pensar, todos os nossos recursos, equipamentos, tecnologias, eles vêm de elementos que estão presentes na tabela periódica, por exemplo, né? E também estão presentes na natureza, logo estão presentes na natureza, né? Então, isto, né, serve também para a gente refletir como se dá o trabalho, né? Igual eu dei exemplo do trabalho na mineração, mas também o trabalho na indústria, né, o trabalho industrial e tal. E a partir dessas relações de trabalho, vão ser formadas relações que são estabelecidas entre os outros indivíduos. Uma forma da gente pensar isso é a ideia de categorias profissionais, né? Você tem categorias profissionais diferentes de acordo com o contexto onde as pessoas estão inseridas nessa relação, tanto da relação do homem com a natureza, por exemplo, né? Tanto da relação do homem com o homem. Então é uma figurinha bacana. Então, essa ideia, né, o materialismo histórico, é essa perspectiva, né, de entender do ponto de vista material, né, e do ponto de vista histórico, ou seja, como nós estamos posicionados, e aí porque para Marx é interessante,
sempre se pensar em classes sociais, já que ele falou lá no início de luta de classes, ou seja, existem classes mais altas e classes mais baixas, e segundo Marx, no capitalismo, essas classes vão ter sempre interesses que vão ser contraditórios. Ou seja, um patrão, por exemplo, ele vai ter interesse que o funcionário trabalhe em um determinado período, de uma determinada forma. O trabalhador também, de certa forma, ele vai ter os interesses dele. O Durkheim e o Augusto Conte, eles tinham uma perspectiva de integração. Não sei se vocês se lembram, mas lá na aula de Durkheim eu falei da interdependência funcional, né? Ou seja, o Durkheim falava que para a sociedade funcionar e se integrar, era necessário um diálogo aí amigável entre funções diferentes. Já o Marx vai dizer que não tem jeito. Ele falou assim, ó, essa treta, enquanto houverem classes sociais, enquanto houverem interesses antagônicos, isso vai dar merda, né? Então, essa é a perspectiva básica do materialismo, ou seja, pensar do ponto de vista material. Por exemplo, eu sou XY, eu tenho uma profissão tal, uma função tal, e eu ganho tanto, né? E a partir desse meu salário, eu tenho condições materiais. Então, a ideia do material aqui não é aquela ideia, porque tem uma ideia no senso comum que a pessoa materialista é uma pessoa apegada a bens materiais. Não. Do ponto de vista da teoria, o materialismo é a ideia de que nós, cada um de nós vamos refletir nas nossas ações sociais de acordo com as nossas próprias condições materiais. Né? Então, é só a gente pensar. Nesse contexto de pandemia, tem pessoas que vivem em casas muito confortáveis, né? Às vezes a gente viu isso em várias lives aí. Piscina, fazenda, enfim, uma casa muito confortável, né? Então, de acordo com aquela função, né, com aquela profissão, com aquela ocupação que a pessoa tem na sociedade capitalista, ela vai ter condições materiais para ter aquela posse. E vão existir pessoas que as condições materiais não vão permitir essas posses, né? Então, pessoas aí que vão ter que fazer o isolamento social em 6, 10 pessoas numa casa com cômodo só, né? Então, esse é o ponto de vista do materialismo histórico, né? Compreender como, ao longo da história, cada grupo de pessoas, né, cada classe social tem condições materiais X ou Y, né? Então, para isso, ó, Marx dá o nome de relações sociais de produção, né? Então, seria que qual o local que as pessoas ocupam, né, no processo de produção, né? É uma classe média, classe alta, classe baixa e tal. Então, a partir dessas relações sociais, foi aquilo que eu falei. Ele vai sempre analisar a perspectiva de Marx, marxista, no caso, é de analisar, então, as relações sociais, as relações entre os indivíduos, no contexto capitalista, sempre com conflitos, né, e sempre com contradições. Então, é como se ele visse que era impossível, né, nessa divisão do trabalho, a relação entre pessoas que são proprietárias. A pessoa que tem uma propriedade e os não proprietários, né, eles vão formar aí as classes sociais, né, de acordo com o local que você está inserido nas relações de produção, né, o que seria, a gente poderia entender como tipo, o mercado de trabalho, né. Então, a partir disso, e depois, né, segundo ele, as lutas, essa luta de classes. Então, a luta de classe seria o quê? Por exemplo, vamos pensar que, sei lá, uma categoria profissional, motoristas de ônibus, né? Rolou uma parada recente lá em Vitória, que é a questão dos cobradores, né? Então, o ônibus, tradicionalmente, é uma empresa de ônibus, de transporte municipal, tem um motorista e tem um cobrador. E aí, novamente, a inovação tecnológica chegou, né, e falou, não vai precisar mais do cobrador.
né? Vai ser só o motorista agora. E aí, esse é o momento onde aparece para Marx a luta de classes. Ele vai dizer, ó, o proprietário da empresa de transporte, ele vai visar o lucro dele, né? Então, se em algum momento ele otimizar o custo, otimizar a produção, para ele gerar mais lucro para ele vai ir contra os interesses ali dos trabalhadores, né? Então, isso tá, para Marx, isso está intrínseco no capitalismo, né? Esta permanente aí, essa permanente luta de classe. E isso vai, né, afetando as relações sociais. Beleza? Então aqui eu vou deixar para vocês depois esse slide, né? Então tem uma chargezinha, né, falando sobre processo de produção. Não sei se vocês já estudaram Taylorismo, Fordismo, né? Que fala muito sobre a questão da produtividade nas indústrias e tal. Então aqui tem essa chargezinha falando um pouco sobre isso, né? Então, uma questão até que acaba ficando assim mais forte, então a partir daí para Marx, né? Como seria então essa relação entre o indivíduo, né? O indivíduo e a sociedade macro, né? A gente pensar o contexto individual micro do indivíduo e o contexto macro. É uma relação onde as ações dos indivíduos, né, se dão de acordo com a sua posição social nas relações de produção existentes. Querem um exemplo? É o seriado que eu passei para vocês lá do o Wallace e João Vitor, né? Então a gente tem o que lá? Nós temos um jovem branco de classe média, que é o João Vitor. A gente tem dois amigos dele, um que aparenta ser de uma classe média mais alta, tem um outro lá que é de uma classe mais alta, e a gente tem lá o Wallace, né, que é um negro pobre, favelado e tal. Então nós vemos lá vamos dizer assim, quase quatro exemplos lá de classes sociais diferentes. E a gente vê lá, observa o quê? Um conflito permanente. A gente pode até dizer que é um conflito mais docilizado, né? Porque, é claro, as pessoas não vão sair brigando com as outras nas ruas, né? Mas a gente vê que é uma tensão social permanente, né? Então, tanto o João Vitor, que está aqui na classe média, ele almeja as coisas dos colegas deles que estão em classes superiores, quanto o Wallace, coitado, que tá numa classe extremamente mais baixa, né? Ele também almeja as coisas dos outros indivíduos, mesmo que eles levem lá uma relação assim que tem uma certa tensão, mas ninguém assim chega às vias de fato e tal. Rola algum momento lá que a gente chega, ele vai roubar o tênis do outro. Lembra quando eles estão na. Todo mundo assistiu, né, gente? O Wallace e João Vitor? Ou não assistia? Não assistiu, Rai? Que isso? Tá perdendo. Eu gosto muito, já assisti milhares de vezes, né? Enfim, então lá mostra. Por mais que esse conflito não chega a via de fato, né? Mas existe uma tensão ali, né? Uma tensão social. Então, o Marx vai dizer, é claro que, pô, Marx estava lá, Marx viveu o século XIX, né, gente? Século XIX, você não tinha jornada de trabalho, organização sobre jornada de trabalho. Trabalho infantil era uma parada assim, bizarra, não era tipo o pai ajudar, a criança ajudava o pai, não era uma parada, não era assim, né? Era a criança ia para uma fábrica, né, e trabalhava, né, não tinha acesso nenhum à educação. Então, o século XIX, ele teve mudanças aí profundas na estrutura das indústrias, né? E só que, por outro lado, teve momentos aí muito, vamos dizer assim, que hoje, analisando, né, com o olhar do século XXI,
a gente vê que teve muitos problemas também nesse novo contexto e muitos problemas de exclusão social. Então, foi um prato cheio, né, vamos dizer assim, para o Marx entender esse antagonismos aí de classe. Né? Então, é claro que hoje, né, no contexto do século XXI, você tem uma diversificação muito maior profissional, né? Tanto que, às vezes, a transição ali entre as classes baixas e a classe média são até muito grandes e muito maiores, né, do que já foram no passado, né? Mas, de certa forma, a gente consegue entender, né, essa questão de que você ocupa uma posição social, né, uma posição de entender a sociedade a partir da sua perspectiva, né? Então, basicamente é isso. Essa ideia de indivíduo e estrutura para Marx, né? E aí, uma questão, né, que eu acho que para hoje tá bom, né, porque senão eu depois posso dar uma conferida aqui nos slides. Ah, não, mas é basicamente isso mesmo. Não, tranquilo. Tem pouca coisa a mais. Então, para Marx aqui, a partir dessa relação entre indivíduo e estrutura social, né, em relação entre indivíduo e sociedade, ele defendia essa tese. Né? Já que ele via um conflito permanente entre as classes sociais, ele defendia uma medida extrema, né? Que era que a classe explorada, segundo ele aí no caso, a burguesia era uma classe explorada no século XVIII, né? Explorada pela nobreza. Já que ela conseguiu tomar o poder no final do século XVIII, né? O Marx defendia que os trabalhadores fizessem o mesmo, né? Então, ó, se a gente for pensar na linha da história, a gente tem o século XVIII, que é quando a burguesia sai da acomodação, né, e tira a nobreza do poder na Europa. Você vê a Revolução Francesa, você tem a Revolução Gloriosa na Inglaterra também. E aí, quando chega no século XIX, a burguesia está bombando. E aí o Marx olha assim, ué, será que não é hora, então, dos trabalhadores, que são os explorados nesse momento, eles tomarem os meios de produção também da burguesia? Né? Então, é essa tese que ele defende. Né? A possibilidade de organização, então, dos trabalhadores, né? Começam aí os primeiros sindicatos, então, os sindicatos, organizações grandes aí de trabalhadores, como era chamada, o grupo chamado era a Internacional Socialista, né? O grupo criado por Marx, e ele luta aí por essa integração, né, das pessoas que não são proprietárias dos meios de produção, visando a construção aí de uma nova sociedade, que seria a sociedade sem classes. Né? Então, ele defende que no século XIX os trabalhadores se organizem para então tomarem o Estado, né? Conseguirem aí assumirem o Estado e seria, no caso, através de uma guerra civil mesmo, né? Assim como os jacobinos e os girondinos fizeram isso na França, no século XVIII, ele também defendia que os trabalhadores fizessem isso lá no século XIX. Beleza. Então, basicamente a ideia é essa, né, para a gente entender aí as relações, né, as relações sociais na perspectiva de Marx, né? Então, eu peço que vocês assistam o vídeo aí sobre Weber, né? Então, eu gravei e coloquei para vocês assistirem, tá no YouTube, tá no Classroom, o vídeo sobre Weber, porque é importante, né, a gente entender, então, essas 4 teorias sociais, que são as teorias mais utilizadas pela sociologia para se compreender a sociedade, né? Então, a gente tem a perspectiva aí do positivismo, né, o positivismo utilizado por Augusto Comte e por Émile Durkheim, uma importância muito grande no positivismo, por ele ter sido a primeira escola, né, e tivesse, né, o Durkheim foi o primeiro professor de fato de sociologia, né, ele e depois o Weber, né, o Marx, ele teve a sua contribuição aí como, vamos dizer assim, como um teórico social, escreveu muitos livros e tal, e ele acabou sendo, a sua perspectiva
teórica, ela acabou sendo inserida, né, na universidade, né, nos contextos das ciências sociais, da sociologia, para se analisar a sociedade capitalista aí no século XX, né, e também é inegável, né, que isso acabou afetando, né, a própria forma de organização do Estado, os direitos sociais, direitos políticos. Né? Então, por exemplo, no século XIX, pessoas da classe trabalhadora elas não podiam nem votar. Né? Tanto que depois do ludismo, quando surge o cartismo, o movimento cartismo dos cartistas, eles defendiam, uma das principais questões, eles defendiam o voto universal, né? Então, esses vários avanços aí se devem sobre essa pressão, né? Essa pressão que existiu aí sobre a classe empresarial e também sobre o Estado. Beleza, galera? Alguma dúvida? Então, a gente